Vivemos numa época de transformação profunda, quer nos modos de comunicar, quer também nos modos como interpretamos o mundo. A imagem ocupa hoje o epicentro do ecossistema mediático e deixou de ser apenas uma representação visual. Tornou-se um instrumento argumentativo e persuasivo de primeira ordem. Nas redes sociais, tudo acontece sob a lógica da visibilidade, da emoção e da velocidade. Neste ambiente, as imagens moldam percepções, crenças e atitudes com mais força do que as próprias palavras. A imagem deixou por isso de ser um elemento complementar ao texto, passou a estruturar a realidade social. Através dela, constroem-se narrativas políticas, comerciais e até culturais. E o seu impacto emocional e a sua instantaneidade confere-lhe um poder retórico que rivaliza ou até substitui a própria argumentação racional. Mas esta transformação levanta novos desafios éticos. Numa era de pós-verdade, as emoções e as crenças pessoais sobrepõem-se aos factos. A verdade deixa de ser por isso negada, é relativizada, é ajustada ao impacto emocional que provoca. Nas redes sociais, o excesso de imagens agrava esta crise da evidência. Mais do que argumentar, as imagens emocionam, transformam-se em símbolos morais e políticos e influenciam a forma como compreendemos o mundo e como nele agimos. É o triunfo do próprio patos sobre o logos. Platão já alertava para os riscos de uma retórica sem compromisso com a verdade. E, na verdade, Aristóteles lembrava que a emoção é legítima, mas que deve ser equilibrada pela razão e pela ética. Hoje, este equilíbrio está em perigo. A emoção tornou-se um critério de relevância e a visibilidade um sinónimo de legitimidade. As imagens já não são apenas elementos que documentam, elas hoje em dia conseguem construir realidades, transformando o olhar num ato ético e até político. E ver deixou de ser um gesto neutro, passou a ser uma forma de agir sobre o próprio mundo. O poder das imagens está assim a condensar narrativas complexas num pequeno instante. Uma única fotografia hoje em dia é capaz de gerar empatia, indignação ou até mobilização. Recordemos, por exemplo, a menina do Nepal, o corpo do menino Highland Kurdi numa praia da Turquia ou até as imagens dos movimentos Black Lives Matter. Todos eles ícones morais e imagens que transformaram a emoção em ação coletiva. Mas, como argumentaria Suzanne Sontag, ver demasiado sofrimento pode também anestesiar a empatia e a repetição converte esta dor num espetáculo e o olhar crítico numa mera distração. A imagem pode humanizar, mas também pode manipular. É aqui que surge a necessidade de uma ética do olhar. As redes sociais transformam o ato de ver num gesto mediado por algoritmos. Estes decidem o que é visível e o que é ignorado. O olhar tornou-se assim uma mercadoria e a emoção um recurso económico. A viralização recompensa o impacto, não a verdade, e por isso ver e partilhar são atos com implicações morais. Susan Sontag falava da banalização da dor. Judith Butler acrescenta que os enquadramentos mediáticos determinam quais são as vidas vistas e quais são as que permanecem invisíveis. Ver é escolher e toda a escolha implica poder. Uma ética do olhar exige, por isso, três grandes níveis de responsabilidade: a de quem cria, a de quem difunde e a de quem observa. Quando qualquer destas falha, o olhar converte-se em um voyeurismo digital, um consumo passivo da dor alheia. Precisamos, portanto, de uma literacia ética do olhar. Ver e partilhar imagens requer consciência crítica, prudência e até empatia, porque cada gesto de clicar, reagir ou partilhar tem consequências simbólicas e sociais. Aristóteles chamava-lhe phronesis, a prudência ética. Transportada para o digital, esta prudência deve ser coletiva. O olhar prudente reconhece sempre o outro como um sujeito e não como um mero espetáculo. Assim, a proposta de artigo dispõe de 4 princípios fundamentais para uma ética das imagens digitais: a veracidade, o respeito, a contextualização e o consentimento. A veracidade como compromisso com a verdade dos factos, o respeito para a proteção da dignidade de quem é representado, a contextualização para enquadrar a imagem como informação crítica e o consentimento para o respeito e o direito à privacidade e à integridade visual. Mas há um novo ator neste cenário, o algoritmo. São os algoritmos, na verdade, que hoje em dia decidem o que é que nós vemos e o que é que permanece invisível. São mecanismos que funcionam como gatekeepers, ou guardiões da atenção, que são guiados pela lógica do envolvimento emocional. O problema é que privilegiam o impacto e não a verdade. Assim, reforçam a polarização, a manipulação e a homogeneização até estética.
A ética do olhar precisa, portanto, de incluir uma dimensão tecnológica, de exigir transparência algorítmica e também precisamos de saber como são definidos os critérios que moldam a nossa visão do mundo. Sem essa clareza, o olhar humano será sempre mediado por uma lógica de lucro e não de conhecimento. Por último, é relevante apontar que a ética da imagem é falar também sobre a ética da comunicação humana. Ver deixou de ser apenas um ato de ver, é um ato moral, político, cognitivo. Promover uma ética visual deve ser restaurar também o equilíbrio entre a emoção e a razão, entre o impacto e a veracidade e entre a visibilidade e a dignidade humana. O futuro da comunicação dependerá sempre da nossa capacidade de unir tecnologia e humanidade sobre o mesmo princípio: ver com verdade, comunicar com responsabilidade e olhar com consciência. Muito obrigado pelo vosso tempo e até uma próxima.